João capítulo 9, vou ler os 10 primeiros versículos. Olha o que o texto nos diz, um texto conhecido, certamente você conhece esse texto, é um texto bastante conhecido, e quero que você então esteja atento e com sua Bíblia aberta, ou com seu celular aberto. Ao passar, Jesus viu, eu gosto desse verbo, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. E a partir daqui, os irmãos vão perceber que os fariseus entram em ação, e eu quero falar exatamente desse grupo chamado fariseu. Obrigado. Quem é cego, irmãos, nessa história? Quem é cego nessa narrativa bíblica, desse encontro com Jesus? A priori, ou logo de imediato, a gente diz que é o cego de nascença, né? Que era cego mesmo. E ele não podia ver, ainda que quisesse, não podia. E um detalhe importante é que o cego, de imediato, e é percebível isso, de imediato ele não manifesta a vontade de ver. Ele não faz aquilo que o Bartimeu fez. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está passivo. Não acreditava que podia ver. Mas quando Jesus untou seus olhos com cuspe misturado com barro, ele ganhou aqui um ânimo que eu diria surpreendente. Ele ficou tão animado e não hesitou em lavar no tanque de Siloé, conforme recomendação de Jesus. Aí ele foi e voltou vendo. Interessante, irmãos, que os discípulos, eles pensavam que viam, mas não viam. E andando com Jesus, aprendeu que dialogando, conversando, fazendo perguntas, podiam então aprender a ver. Jesus sempre fez isso. A gente afirma mais do que pergunta, não é verdade? Pastor gosta de afirmar. Mas os gregos já tinham ensinado isso. Está aqui o professor. É perguntando, questionando, a gente aprende mais. E Jesus fazia muitas perguntas. E é interessante porque os fariseus, que é o tema, que é aquele que é foco nesta hora, porque o tema é exatamente esse. Queremos ver mesmo? Nós queremos ver mesmo? Os discípulos achavam que viam. Seguidores de Jesus, eles achavam que viam, mas não viam. Viam pouco. Agora, os fariseus, eles acreditavam que viam, mas não viam, eram cegos. Tem um detalhe importante, porque os fariseus, além de acreditarem que viam,
eles tinham certeza de que só eles viam. Esse é o problema do fariseu, só eles. Só os fariseus viam. E ver é querer, e eles não queriam ver. Então eu quero aqui, olhando para os fariseus, eu fiz isso domingo olhando para os discípulos, algumas reflexões. À noite eu refleti em cima do cego de nascença, mas hoje eu quero refletir com vocês aqui alguns pontos, com base nos fariseus. Primeira coisa, ver para o fariseu não era nada relevante, nada importante. Eu não sei se vocês ouviram uma história, essa história é muito interessante. Uma pessoa foi a um médico de vista, oftalmologista, né? E uma irmã, e ela chegou afirmando que não enxergava nada com a vista esquerda. O excesso daquela irmã, daquela querida irmã, em demonstrar sua cegueira, chamou a atenção do médico. Porque a todo instante ela dizia, olha, a minha vista esquerda eu não enxergo nada. Ele pediu que ela sentasse numa cadeira e ela já saiu tateando, né, dizendo, olha, a vista esquerda eu não vejo nada. E no exame o médico fez o seguinte, colocou o óculos que tinha abertura apenas no lado esquerdo, sem lente. E exatamente daquele lado que ela não enxergava nada. O lado direito da armação não tinha abertura nenhuma e, portanto, não podia ver. Agora abra os olhos e leia o que está à sua frente. E ela disse, só com a vista direita. E ela leu, mas sempre repetindo, não enxergo nada com o olho esquerdo. O médico chamou a sua acompanhante, a irmã Maristela, e denunciou a farsa. Ver para aquela mulher da consulta não era importante. Irmãos, o modelo mental dos fariseus não cabia enxergar, não cabia ver. O importante para os fariseus é que as coisas funcionassem como eles achavam que devia ser. Simplesmente isso. É mais fácil um cego de nascença enxergar do que um fariseu, porque ver supõe querer ver, e eles se recusavam em ver. Essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão é que ver implica inevitavelmente mudança. O cego, quando era cego, ele não tinha demanda nenhuma. Qual era a demanda de um cego de nascença colocado na rua? Mas quando ele começou a ver, as demandas começaram. Paga-se um preço em ver. Na verdade, irmãos, os fariseus agiam como a mulher da história. Ela não queria ver com o olho esquerdo e treinou para dizer e até para encenar a sua cegueira. E não duvide, irmãos, que ela passou a acreditar nessa verdade. A gente diz uma coisa, aliás, os estudiosos dizem que mentira repetida vira o quê? Vira verdade. Mentira repetida vira verdade em todas as áreas, na política, na igreja. Se repete mentira. E mentira vira verdade na boca do povo. Os fariseus não queriam mudança ou mudanças. A mudança não fazia parte da agenda de um fariseu. Eles gostavam mesmo de mandar, gostavam do poder. Aliás, os lugares de poder sempre exigem algum nível de cegueira. Verdade ou não?
Lugar de poder sempre exige algum nível de cegueira. Você não enxerga, você não quer enxergar alguma coisa que você sabe que vai dar problema. Ninguém ocupa um lugar de privilégio sem se fazer de cego para alguma coisa. Então, tudo começou quando um cego de nascença foi curado de forma extraordinária, manifestando aqui claramente o poder de Deus. Que momento extraordinário. E esse cego aqui, que não queria ver, que entendia que não veria, quando Jesus toca e disse, vá até o tanque de Siloé, ele acreditou e ele foi e voltou vendo. Inicialmente apático, não é verdade? Não expressou nenhum desejo de mudança, mesmo diante da movimentação e da presença de Jesus. Ele permanece passivo, sem reação, neutro, ele não se dá conta da oportunidade. Então, somente após a intervenção de Jesus, é que ele, então, repentinamente é tomado de uma motivação que parecia não ter. Ele parecia que não tinha. Fez o que Jesus mandou e ficou curado. Mas a controvérsia toda começou quando a demanda dele, os problemas dele, do cego, começou quando ele passou a ver. E quando é levado agora à presença dos fariseus. Porque na cabeça dos fariseus não cabia um homem que se dizia ser o Messias extrapolar a lei do sábado e assim não cumprir a lei de Deus. Esse era o problema do fariseu. Eles, na verdade, os fariseus, na verdade, não se alegraram com aquele homem que ficou curado em virtude da graça, do poder de Deus na vida dele, da manifestação de Deus na vida daquele cego. O problema foi extrapolar a lei. A coisa é tão estranha que após a cura, o natural era que ele fosse levado ao sacerdote. Porque o sacerdote é que assinava dizendo, ele está curado. Era o responsável em atestar a cura. E assim, após constatar a cura, a veracidade, então o sacerdote liberava seu retorno ao convívio social. Ao fariseu, cabia tão somente atestar a legalidade, se a cura tinha sido legal ou não. E quando levado, irmãos, aos líderes dos fariseus que não partilhavam da alegria daquele homem curado, eles ficaram ofendidos. O texto mostra isso, por caracterizar trabalho no sábado e levantaram a seguinte premissa: esse homem não é de Deus. Falando de Jesus. Ele não é de Deus, pois não guarda o sábado. Não aprenderam que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. A terceira reflexão aqui para a gente é que há uma forte relação entre cegueira, arrogância e intolerância. É difícil saber se a cegueira é que gera arrogância ou se é a arrogância que gera cegueira. Eram cegos por causa da arrogância, ou por serem cegos eram arrogantes. Fica difícil, irmãos, precisar o que vem primeiro, mas uma coisa eu sei: os fariseus eram cegos e também arrogantes. É possível até que na esteira da arrogância surja a intolerância. É possível. Mas é possível também que a cegueira gere a intolerância e a intolerância a cegueira. Eu vejo aqui dois momentos em que a petulância e a intolerância, a arrogância, a insensibilidade ficaram bem caracterizadas. Primeiro, os fariseus foram até os pais do menino
ou do rapaz numa tentativa de descobrir alguma inverdade no caso. É este seu filho, versículos 19 a 21, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Os pais confirmaram que realmente era seu filho, que nascera cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. E o versículo 22 vai dizer que seus pais disseram isso porque tinham medo, pois se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Os líderes religiosos não se quebrantaram. Irmãos, que coisa, ao contrário, a arrogância cresce e volta a pressionar o cego que pergunta, não sei, por inocência ou até por ironia mesmo. Aquele cego diz, acaso vocês também não querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Que arrogância, que coisa terrível, irmãos. O cego rebate argumentando, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse Deus, não poderia fazer coisa alguma. É porque o diferente, atente para isso, o diferente não tem nada para acrescentar e ensinar. E a resposta, irmãos, é taxativa, é arrogante, é cheia de preconceito com o diferente. Você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Agora, irmãos, o que a gente aprende com isso aqui? Eu acho que é importantíssimo. O que Deus fala com a gente aqui? Para terminar. 3 coisas. Eu poderia tirar mais aqui, mas 3 coisas apenas. Quem acredita que vê e ainda acredita que somente ele vê, geralmente só enxerga mesmo é o erro do outro. A gente sabe o que é isso. A gente tem gente da igreja, se às vezes nós não somos assim, um pouquinho. Às vezes nós achamos que só nós enxergamos. E quando a gente pensa assim em alguma área, a gente julga muito. Isso já aconteceu comigo, eu não estou aqui apontando para ninguém, eu estou dizendo de experiência pessoal. A facilidade para julgar é muito grande e mais geralmente tem propensão de condenar o outro. Porque sempre achamos que o outro não vê. Esse é o espírito do farisaísmo tão presente dentro de nós. Há poucos dias eu vi isso aqui na igreja acontecer. E acontece muito dentro de uma igreja. Jesus rejeita com veemência a arrogância e a intolerância daquele que diz que o segue e afirma ter sido crucificado com Cristo. Jesus disse certa vez, o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, olha, a arrogância e a insensatez. É muito sério isso, irmãos. É por isso que o tema é queremos ver mesmo. A gente precisa pedir a Deus para enxergar um pouco mais. A segunda reflexão
enquanto continuamos cegos, o mundo será da mesma forma. Não ver ou não querer ver é preservar as coisas como são. Se colocassem lama nos olhos dos fariseus e mandassem ir ao tanque lavar-se, vocês acham que eles iriam? De jeito nenhum. Eles não iriam. A cegueira, irmãos, muitas vezes é uma escolha deliberada. E ir ao tanque representava uma escolha pessoal de mudança radical. Eles não acreditavam que eram cegos, não acreditavam. Eles escolheram não ver para não mudar. Porque quando você enxerga, o caminho está aberto para você mudar. Mas enquanto você não vê, você não muda. Muitos casamentos acabam porque os cônjuges escolhem não ver para não mudar. Eles não se veem. Eu converso com alguns cônjuges vivendo uma certa crise no casamento. O que eu mais percebo é que o cônjuge não se percebe. Ele percebe o outro. O esposo percebe a esposa percebe o esposo, mas a si mesmo. Muitos relacionamentos de trabalho acabam porque alguém não quer ver e rejeita qualquer tipo de mudança. Muitas pessoas que vivem um cristianismo barato, uma graça barata, porque não perceberam que só Jesus vê. O texto diz que Jesus viu o cego. E os discípulos, com o modelo mental deles, já tentaram dizer: Senhor, quem é que pecou? Foi ele ou os pais? Jesus disse: olha, nem ele e nem os pais. Eu gosto dessa palavra de Jesus, porque ele é que viu. E Jesus disse assim: especulação. A gente gosta de especulação. O meio evangélico é especulativo pra caramba. Marília Mendonça morreu. Eu tenho visto o crente fazer cada comentário, irmãos. Isso é especulação. Uma menina criada na Assembleia de Deus, o que eu vou especular em cima dessa mulher? Não tenho como especular. O que eu vejo? Sinceramente, eu não tenho muita visão para esse caso. Mas todos, eu tenho visto nos grupos de WhatsApp comentários, gente que não vê julgando a Marília Mendonça. Eu nem conhecia essa menina, para ser honesto. Eu não sou ligado em música não evangélica, nem as evangélicas eu conheço muito. Mas como eu posso julgar? E Jesus é maravilhoso. Esse não é momento de especular. Vamos trabalhar enquanto é dia, ter uma missão. Eu tenho uma missão para cumprir. Tem um cego. Jesus viu o cego, ninguém viu. Eu posso avaliar a palavra de Jesus na perspectiva de que ele disse: daqui a pouco eu vou morrer, eu quero trabalhar, eu vim para cumprir uma missão, e eu quero cumprir enquanto é dia, porque a noite vem, a gente não trabalha mais. E o judeu não trabalhava à noite. A igreja precisa especular menos e trabalhar mais, cumprir sua missão, com muito mais ardor. Às vezes eu vejo acontecer isso em igrejas. Por exemplo, nós gostamos. Escola dominical é coisa boa? É ou não é? É. Mas tem gente que se satisfaz em aprender, mas dar pequeno grupo. Que coisa difícil para acontecer numa igreja, porque você doa, você chama pessoas de fora. A gente quer receber. E Jesus diz para a gente: trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem e a gente não trabalha mais. A morte vem e a gente não trabalha mais.
Terceira e última. Jesus não deixava os fariseus confortáveis e por isso não o suportavam. Jesus nos incomoda, irmãos, a enxergar. Jesus os interpelava a ver, mas eles se negavam. Ver é arriscado. Ver é arriscado. Ver é mudar de lugar e se colocar no lugar de fragilidade. Jesus não deixa ninguém confortável nessa história. Aqui só Jesus vê. O convite de Jesus, segue-me, é para sairmos da inércia. Do lugar que estamos é darmos um passo mais adiante, um passo à frente. Irmãos, Jesus veio para nos mudar. Ele veio para abrir os nossos olhos. Eu vim a este mundo para julgamento a fim de que os cegos vejam e pasmem, e os que veem se tornem cegos. Eu quero terminar com 3 desafios para a gente. Primeiro, vamos confessar nosso espírito farisaico. A gente é muito farisaico, irmãos. Eu estou dizendo a partir de mim, não penso os irmãos que eu estou olhando aqui, porque estou olhando para você, dizendo você é, nós somos. Nós somos pecadores, mais do que nós imaginamos. Quantos pensamentos passam pela nossa cabeça e pensamentos que não são bons. Desejos que perpassam o nosso ser. A gente é muito pecador, é só a graça de Deus e o favor de Deus. Eu tenho dito aqui, irmãos, que Jesus não veio só para perdoar pecados, não. Ele veio, eu gosto disso, ele veio para que a gente manifestasse um pouco da glória de Deus. Um pouquinho de Deus aqui na história. Se a gente entendesse isso, irmãos, a igreja seria muito melhor. A igreja do conforto seria melhor, a sua igreja seria melhor. Se a gente entendesse que Jesus veio para que eu manifestasse um pouquinho de Deus aqui, ainda que relativamente Deus aqui na história, o meu vizinho iria dizer assim, caramba, esse povo tem um cheirinho de Deus aí. Tem um cheiro de Deus aqui na minha casa. Quem é? O vizinho. Confesse seu espírito fariseu e diga para Deus qual é a área da sua vida que mais Jesus incomoda. É aquele lado cego da gente, mas Jesus veio. Acredite nisso, para que você veja. Eu e você vejamos. Segundo desafio, dê um passo adiante em sua caminhada. Não fique satisfeito com você. Saia da inércia, da indiferença. Não tenha medo disso. A gente precisa sair dessa inércia. Creia que ver é um risco. O preço é alto, mas Jesus sempre chega perto de você. Pode acreditar nisso. Essa história termina porque o cego não é acolhido em sua casa nem pela sociedade, nem pela igreja, entre aspas. Ele foi expulso da sinagoga. Mas Jesus aproximou-se dele. É muito interessante que no final Jesus o vê isoladão. Aí Jesus aproxima-se dele, mesmo com toda a pressão sobre ele, porque ouviu que o haviam expulsado da sinagoga. Aí Jesus o encontrou e lhe disse assim, você crê no Filho de Deus? Quem é ele, Senhor, para que eu creia? Mas Jesus disse, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E o adorou. Isso é Jesus. Esse homem vê mais um pouco. E a gente precisa enxergar mais. Pode estar certo disso. Começa enxergando a gente mesmo. Isso faz uma diferença, irmãos. Como pastor, a coisa mais especial é quando você enxerga você e você vê a sua fragilidade. Você vai entender o membro da igreja. Não é concordar com a fragilidade e nem com o erro, não. De forma alguma. Você vai ter um pouco mais de piedade. Você vai ser mais generoso com aquele que erra.
Generoso não é aceitar, e eu repito isso porque alguém pode pensar que generosidade é aceitar o erro, é assim mesmo. Não, não é assim. Jesus me chamou para obedecê-lo e para que a minha vida tenha sinais da graça dele. Isso faz diferença. Deus abençoe você. Deus abençoe muito sua vida. Deus abençoe. Eu quero agradecer muito aos pastores aqui. Eu sou pastor da associação, fui presidente da associação, e eu quero agradecer, eu quero terminar agradecendo a vocês pelo privilégio de trabalhar aqui nesta associação, nessa bela associação. Então eu agradeço muito, comecei meu ministério aqui na Jubasuf, depois fui presidente da associação várias vezes, e eu agradeço você e peço perdão, porque a gente sempre erra como pastor. Eu pedi perdão à igreja porque possivelmente, certamente, eu errei em algumas coisas com a igreja. E domingo eu pude ter essa facilidade de pedir perdão à minha igreja. E eu peço a vocês também aqui. Porque em algum momento eu posso ter dito uma palavra, eu posso ter feito um gesto que talvez não fosse ou não fosse o melhor. Mas eu agradeço muito participar da Associação Batista Sul Fluminense. Deus abençoe vocês. Amém.